Graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção e vitória. Eu abençoo a vida de vocês com a continuação dessa nossa série que tem por tema o início do reino das trevas. Esse é o terceiro estudo e a base desse estudo se encontra em Ezequiel, capítulo 28, verso 18, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza, sobre a terra, aos olhos de todos os que te vê. Glória a Deus. Primeira pergunta: o que Lúcifer praticou no céu por causa de sua sabedoria e formosura? Ezequiel 28:15 e verso 18, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com esses dois textos da palavra, a palavra nos revela que ele cometeu ou praticou iniquidades ou pecados, certo? Segundo, o que é o pecado? Romanos 7:7, Tiago capítulo 2, verso de 1 a 11 e 1 Epístola de João capítulo 3, verso 4, Bíblia Linguagem de hoje. Então, o pecado é a desobediência a qualquer um dos mandamentos da lei de Deus. Então, o pecado é a desobediência a qualquer um dos mandamentos da lei de Deus. Esses mandamentos são os mesmos que estão registrados em Êxodo capítulo 20, verso 1 até o verso 17, Bíblia Linguagem de hoje. E está escrito em 1 João 3, 1 João 3, verso 4, Bíblia Linguagem de hoje, e Almeida Corrigida Fiel. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a desobediência a essa lei. Glória a Deus. Terceira pergunta: quais foram os mandamentos que Lúcifer desobedeceu? Quais foram os mandamentos que Lúcifer desobedeceu? Então vamos lá. Então, os mandamentos que Lúcifer desobedeceu, então, primeiro, ele desobedeceu o 10º mandamento. Então, ele desobedeceu o 10º mandamento quando desejou ser semelhante ou igual ao Altíssimo. Então, quando ele desejou, amados, ser semelhante ou igual ao Altíssimo, automaticamente ele transgride esse ou desobedece a esse 10º mandamento, onde esse mandamento diz: não cobice nada de seu próximo, registrado em Êxodo capítulo 20, verso 17. Então, quando ele desejou ser igual a Deus, ele automaticamente desobedeceu a esse 10º mandamento e automaticamente não deixou também de seguindo na desobediência, ele desobedece também, amados, o 1º mandamento. Então, o 1º mandamento foi realmente desobedecido. Por que foi desobedecido esse 1º mandamento também? Então, foi no momento quando ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, que significava ser Deus ou ser um outro Deus além de Deus, o Altíssimo. Então, quando realmente ele deseja ser semelhante ao Altíssimo ou igual ao Altíssimo, então automaticamente o significado desse desejo era que realmente ele desejou ser Deus ou um outro Deus, né? Então, além de Deus, então ele queria ser um Deus além de Deus. E o mandamento ele dava lugar somente à adoração a um único Deus. Então, não existia um outro Deus e não poderia existir além do Deus eterno. Por causa do seu desejo, realmente ele queria que realmente houvesse ali num governo celestial um outro Deus, que com certeza esse outro seria ele ocupando esta posição. Então, quarta pergunta: por causa disso que ele tentou estabelecer no reino do Altíssimo. Então, Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, Bíblia Linguagem de hoje,
Então, de acordo com esses 2 versos, ele tentou estabelecer o seu próprio reino. Então, ele tentou estabelecer o seu próprio reino. Certo, amados? Quinto, o que gerou nele esse grande desejo de ser Deus? O que gerou nele esse grande desejo de ser Deus? Foi que realmente aconteceu no céu e que realmente ele visualizou, e ao visualizar gerou nele esse desejo de realmente ele querer realmente ser um Deus, certo? Então algo aconteceu, olha que interessante, amado, algo aconteceu no céu. E nesse momento, ao visualizar o que realmente ali acontecia, automaticamente gerou no interior de Lúcifer esse grande desejo de realmente ele ser Deus. E é isso que agora, neste momento, amado, nós vamos agora, pela palavra, estamos aí trazendo essa revelação maravilhosa. João capítulo 1, verso 1, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, Hebreus capítulo 1, verso 6, Bíblia Linguagem de Hoje. Então, de acordo com esses versos maravilhosos, amado, então esse grande desejo surgiu aí realmente no interior, ou seja, na mente de Lúcifer, exatamente por causa disso que aconteceu no céu. Então, o que foi que aconteceu no céu lá? Então, foi no momento que o arcanjo Miguel foi constituído Deus diante de toda a grande nação celestial. Então foi no momento que o arcanjo Miguel foi constituído Deus diante de toda a grande nação celestial. Então foi exatamente, amados, nesse momento, foi exatamente nessa ocasião, que foi a ocasião que estava acontecendo a constituição de nosso Senhor Jesus Cristo, que sabemos que Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi neste momento da sua constituição, foi que realmente gerou-se nele esse grande desejo de também ele ser Deus, já que Jesus estava sendo posto nesta posição, porque também ele não ser chamado pelo Pai, pela autoridade suprema, também para ser posto também nesta posição, já que o Filho, neste momento, diante de toda a nação celestial, estava sendo posto. E por que ele ficou de fora, certo? E olha que interessante, amados, eu quero aqui trazer mais detalhes ainda para vocês, detalhes a mais no livro História da Redenção. Página 13, parágrafo 2, título: A Queda de Lúcifer. Mas antes de eu entrar nesse detalhe a mais, amados, eu quero aqui só deixar um detalhe explicativo para vocês, que nós sabemos em todas as partes do mundo, certo? Que em todas as religiões nós sabemos que cada religião em si tem o seu profeta ou a sua profetisa, certo? E já no ensino secular, nós sabemos que os homens, quando eles vão fazer a formação de seus estudos, sempre a base deles, eles se baseiam, a maioria de seus estudos, a maioria de suas pesquisas, nos grandes homens, nos grandes homens da história, nos grandes homens de ciência, enfim, naquilo que realmente eles estão ali apresentando. Então sempre eles apresentam como base de seus estudos, as ideias, dos grandes homens de estudos seculares. Vocês sabem disso, amados? Então esse é o ensino, a base do ensino secular. E a base do ensino religioso, nós sabemos que realmente muitos pensamentos com referência a certos temas, certos estudos da palavra, sempre às vezes se baseiam nos profetas dos ministérios de cada religião, certo? Então, logicamente que em questão disso, sabemos que isso não é algo errado, não é algo errado, querido, é algo correto. Por que é algo correto? Porque é isso que a palavra de Deus, ela realmente nos indica. Se nós formos observar lá em 2 Crônica 20:20, lá a palavra de Deus, ela diz o quê? Crede no Senhor vosso Deus e crede em seus profetas. Olha que interessante,
Então, veja o mandamento. Então, primeiro devemos crer no Senhor e em segundo nos seus profetas. Em todas as gerações, Deus transmitiu a sua santa palavra por meio dos seus profetas. Então, no Novo Testamento, nós sabemos que a palavra ela nos dá uma revelação clara que esse dom profético, ele não só ficou para os mensageiros do Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento, que isso inclui nós nessa geração. Então, como cada ministério tem o seu profeta, então nós também não somos diferentes, amado. Nós também não somos diferentes. Desse pequeno grupo nosso, nós também temos realmente o nosso profeta, mas não tratando a respeito de um homem, mas tratando a respeito de uma serva, né, da qual o Senhor chamou. E é por isso que eu quero apresentar para vocês neste momento, amado, o que foi revelado a ela. Olha que interessante, essa revelação com base, meus amados, com base nesses textos que eu acabei de explicar para vocês. Mas olha que detalhe esclarecedor. Eu vou agora ler para vocês, que está escrito assim, ó: o grande Criador convocou as hortes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, devia ser considerado igual a ele. Assim, em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Todavia, quando todos os anjos se prostraram de joelho diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. No caso, Lúcifer. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Ele não compreendia nem lhe fora permitida conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Glória a Deus. Então, veja só, aqui está o detalhe esclarecedor que realmente, né, nos traz assim um esclarecimento com referência aos textos que foram aí realmente passados, né? Eu passei para vocês. Então, com base nesses textos, veja só a revelação que foi concedida para a serva do Senhor, né? Com referência ao momento da constituição que houve diante da nação celestial. Então, realmente, isso gerou-se realmente em Lúcifer esse grande desejo de ele realmente ser um outro Deus, por causa desta constituição. Então, meus amados, que Deus ele venha nos abençoar maravilhosamente, e com certeza amanhã estarei detalhando algo a mais para vocês. Creio que o Senhor já abençoou vocês com um esclarecimento suficiente até aqui. Até a próxima oportunidade. Amém.